Capítulo 27. Removendo o véu. 14 de julho de 1963. Quase todo mundo vem ao estudo do caminho infinito por pães e peixes. Apenas raramente alguém vem para aprender a verdade da vida. Mas, mais cedo ou mais tarde, aqueles que permanecem nesta mensagem são forçados a tomar uma decisão. Escolhei hoje a quem servireis, Deus ou a demonstração, buscando a Deus ou buscando por Deus para obter mais e melhor bem humano. À medida que buscamos e descobrimos o reino de Deus, as coisas são adicionadas a nós no caminho espiritual. Mas então, não estamos mais interessados nessas coisas. Aprendemos que Moisés colocou um véu na verdade, e Jesus Cristo o removeu. Mas lembre-se de que, se Moisés colocou um véu na verdade, ela deve ter sido revelada quando veio ao seu conhecimento. E é claro que foi. A verdade havia sido revelada no Egito, e por causa disso, o Egito conheceu séculos de grande prosperidade e experimentou a descoberta de grandes leis naturais. Moisés recebeu seu primeiro treinamento no Egito, e porque não recebia a verdade ali, acabou sendo levado na direção certa, para que a verdade pudesse ser revelada a ele no momento certo. Porque foi revelada, permitiu-lhe ser o meio pelo qual os hebreus foram retirados da escravidão e trazidos para a terra prometida. Ele ocultou a verdade das pessoas, talvez por causa de alguma experiência anterior em tentar revelá-la, ou porque seu treinamento egípcio o convencera de que a verdade deveria ser revelada. Muitos profetas hebreus, entre Moisés e Jesus, descobriram a verdade, mas não há registro conhecido de nenhum deles, com a possível exceção de Isaías, fazendo um esforço para revelar ao povo o segredo. Jesus removeu o véu e foi crucificado por isso. A autoridade, seja da igreja ou do governo, não descansaria bem se as pessoas soubessem a verdade. Essa condição não existe no momento atual. A igreja hoje está tão ansiosa para conhecer a verdade quanto as pessoas estão. Está muito consciente de que até o momento não encontrou a verdade e, por isso, testemunhamos muitas tentativas, por parte da igreja, de procurar e descobrir a verdade, a fim de incorporá-la ao seu ensino. Já não sentem, como foi sentido nas primeiras sinagogas hebraicas, que é perigoso descobrir e ensinar a verdade. Eu também acredito que há funcionários de muitos governos que estão buscando a verdade, a fim de diminuir o fardo do governo. Eles ficariam felizes em ter seu povo aprendendo até mesmo uma pequena quantidade de verdade. Jesus revelou a verdade, e depois foi novamente velada, e permaneceu assim, exceto em casos isolados ou grupos muito pequenos. O Egito conheceu essa verdade por milhares de anos antes de Cristo. Gautama, o Buda, revelou esta verdade, mas ela foi novamente perdida, enquanto ele ainda vivia na Terra. Aproximadamente 700 anos depois, Shankara redescobriu a verdade no ensinamento de Buda e a revelou no que é chamado de Advaita. O único remanescente deste ensinamento hoje está em um ashram localizado na Índia. Este ashram é dedicado ao Advaita e pode ser seguramente chamado de depositório da verdade desvelada. Jesus descobriu a verdade e a desvendou, mas foi perdida rapidamente após a crucificação. Cerca de 100 anos depois, João a redescobriu e revelou no Evangelho de João. Cerca de metade das autoridades protestantes são a favor de remover o Evangelho de João da Bíblia. A verdade existe, mas eles não podem reconhecê-la. Por quê? Provavelmente, a mais triste revelação que deve ser dada ao homem é que a verdade nunca pode ser aprendida através da mente.
A verdade deve ser discernida através das faculdades espirituais. O homem natural não recebe as coisas de Deus, porque são loucura para ele, nem ele pode conhecê-las, porque são espiritualmente discernidas. Portanto, sem discernimento espiritual, é impossível ler o Evangelho de João e entender o seu desdobramento, ou ler o Advaita e compreender o seu significado. É como ler a história de Jonas e sendo engolido pela baleia. É preciso ser um tolo supersticioso e acreditar na história, ou ser um cético e recusar-se a aceitá-la. Este é o caminho da mente humana que diz: eu tenho que acreditar, ou é muito estúpido para eu aceitar. No entanto, se você abordar essa mesma história com visão espiritual, você perceberá que Jonas foi engolido pela escuridão de sua própria descrença ou incredulidade. Da mesma forma, a incredulidade nos lançaria em um buraco muito escuro de Calcutá. Pense onde você estaria se você estivesse em descrença da verdade do ser. E então você será capaz de entender essa história. Estamos começando a ler livros e ouvir sermões de ministros e bispos indicando que não há diabo, que não existe tal Deus como a igreja tem apresentado, e que é um absurdo orar a um Deus espiritual pelas coisas materiais. A visão espiritual entrou na igreja e está começando a revelar as coisas espirituais da verdade. Vamos refletir sobre algumas das mensagens de Jesus Cristo. O meu reino não é deste mundo. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comereis, ou com o que haveis de beber, nem ainda com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Pense nessas declarações combinadas e compreenda como, se quer conhecer a verdade desvelada, você tem primeiro que abandonar todos os pensamentos e orações pela sua vida. Você deve parar de procurar coisas materiais. Todos no mundo estão buscando a paz. Que tipo de paz? Eles estão buscando o tipo de paz que este mundo pode oferecer. Uma ausência de guerra, uma quantidade maior de dólares ou propriedades, uma vida familiar mais feliz. Sim, esses são os elementos de paz que o mundo está buscando. Se você quer a verdade desvelada, essa não é a paz de Cristo, nem é a paz que a verdade pode dar. Minha paz é de natureza totalmente diferente. Minha paz é algo que você não pode conhecer ou desejar com a sua mente. Ou tomemos isto: Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Se você está buscando a verdade desvelada, você deve se fazer esta pergunta: como adorar em espírito? Como orar espiritualmente? Você verá muito rapidamente que adorar espiritualmente, ou orar espiritualmente, não tem nada a ver com as coisas deste mundo, ou com os caminhos deste mundo. A mulher do poço de Samaria diz: vocês, hebreus, dizem que devemos adorar em Jerusalém. A isso o mestre respondeu: daí em diante, vocês não adorarão em Jerusalém, nem nas montanhas sagradas. E se você quiser a verdade desvelada, pergunte-se: onde devo adorar e onde devo orar? Por fim, você descobrirá isto. Visto que o reino de Deus está dentro de você, sua oração e sua adoração devem ser feitas lá dentro de você. Isso tira nossa atenção do mundo exterior e tira nossa atenção das coisas deste mundo. Também elimina todos os salvadores ou mestres humanos e faz deles professores e indicadores. Em outras palavras, descobrimos que eles não são necessariamente o solo sagrado, mas o lugar em que você está é terra santa, dentro de você. Eventualmente, você voltará ao que foi ensinado no Egito, o que foi descoberto por Moisés, por Buda, por Jesus de Nazaré e Shankara, a saber que eu sou o que eu sou.
Este é o ensinamento de que você vai encontrar em todos os caminhos, do Egito até Shankara, e repetido desde então por todos os místicos. Eu sou o que eu sou. Eu e o Pai somos um. Deus Pai, Deus Filho, um. E assim você revelou a si mesmo porque você deve ir primeiro para dentro de você. Se você adorar em espírito e em verdade, você deve adorar a presença de Deus que está dentro de você. A presença de Deus está dentro de você. O Mestre não só encontrou a presença de Deus dentro de si mesmo e dentro dos seus discípulos, mas também na mulher pega em adultério e no ladrão na cruz. Não há ninguém excluído na relação de unidade. Quem me vê, vê o Pai que me enviou. Se você tem discernimento espiritual, se você está vendo através de olhos espirituais, você saberá: o reino de Deus está dentro de mim. Se você alguma vez descobrir isto, será apenas mais um passo para a compreensão de que Deus não tem enteados. Deus não tem filhos ilegítimos. Portanto, Deus deve estar dentro de todos, doente ou saudável, rico ou pobre, educado ou sem instrução. Onde você está agora, o reino de Deus já está estabelecido dentro de você. No ensinamento hebraico, Deus é frequentemente chamado de Pai, e Jesus transmitiu este ensinamento hebraico. Então ainda encontramos Deus referido como o Pai nos ensinamentos cristãos. E o Mestre não considerou inconveniente revelar: o Pai habita em você. Essa afirmação deve tê-lo intrigado muitas vezes, porque na verdade não significa o Pai de qualquer maneira que possamos imaginar. Os hebreus pensavam em Deus como o Pai porque seu conceito de Deus era um Pai que punia e recompensava. O princípio disciplinar de o Pai humano. O Pai deve ter outro significado para o Mestre, porque ele descobriu a verdade de que Deus não pune e que Deus não recompensa. Como semeais, assim ceifarás. Na fé hebraica, foi ensinado que devemos cometer um ato pecaminoso para sermos punidos. Mas o Mestre levou um passo adiante. Ele ensinou até que pensar em pecado era cometer um pecado. Em outras palavras, manter pensamentos de adultério era tão pecaminoso quanto cometer um ato adúltero. Ficar zangado com o irmão era tão pecaminoso quanto cometer um assassinato. E assim, ele deu à luz a um esclarecimento da lei kármica. Em outras palavras, não é apenas o que você faz, mas quais são suas propensões internas. Isso, mais tarde, levou à afirmação de que o pensamento são coisas, porque os pensamentos têm jeito de se tornarem tangíveis no plano humano. O Mestre sabia, por ensinar no monastério e por suas próprias revelações internas, que o reino de Deus está dentro de você. Mas ele também foi ensinado no monastério e dentro de si mesmo, por revelação, o nome do Pai. O nome do Pai tinha sido conhecido por Moisés, mas Moisés não revelou isso aos seus seguidores. Somente os sumos sacerdotes tinham permissão para saber o nome. E isso, é claro, foi o que constituiu o véu. O véu está sempre sobre a verdade, uma vez que você não saiba o nome de Deus. E o véu é removido quando você descobre o nome de Deus, porque essa descoberta requer discernimento espiritual. É impossível ler livros e descobri-lo, mesmo que esteja lá. Certamente está na Bíblia desde Moisés até o Apocalipse, mas poucos descobriram o nome de Deus nele. A razão é que está velado. O nome não é velado. O véu está na névoa que cobre os olhos, e este véu só pode ser removido através de discernimento espiritual. E então, todo o segredo da vida está no nome de Deus. Conhecê-lo corretamente é a vida eterna. Por isso, se você não encontrou a vida eterna,
tenha certeza de que não o conheceu corretamente. Jesus foi crucificado por revelar o nome de Deus a seus discípulos e apóstolos, e provavelmente a muitos deles nas multidões. Hoje não seremos crucificados por tirar o véu, mas tampouco tentaremos realizar esse serviço para o mundo. Isso será feito apenas para aqueles que são atraídos, somente para aqueles que de alguma forma são levados para onde está sendo revelado. Não haverá mais subindo e descendo a praia, convidando a todos a ouvir. Aquele dia morreu com Cristo Jesus. Sempre que a verdade for revelada, tenha certeza que isso será feito sem publicidade ou fanfarra, e será dado apenas àqueles que a procurarem. É claro que eles descobrirão por si mesmos, porque ninguém que decide buscar a verdade falha em alcançá-la. Isso não inclui todos aqueles que chegaram aos ensinamentos metafísicos. No entanto, por que aqueles que procuraram apenas pelos pães e os peixes na mesa da verdade não o receberam? No poço de Samaria, o mestre oferece a água à mulher dizendo: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas ele faz isso de uma maneira estranha. Eu não estou oferecendo água para você, mas se você pedir, eu darei a você. Mais tarde, seus discípulos aproximaram-se dele do poço de Samaria e perceberam que ele não havia comido uma refeição ao meio-dia e perguntaram: vamos à cidade e compraremos alguma carne? Não, eu tenho carne de que não sabeis. E em outro momento disse: não sabeis. Quem me vê, vê o Pai que me enviou, pois eu e o Pai somos um. E novamente: antes que Abraão existisse, eu sou. Sei que vou ser crucificado e que vou deixá-lo, mas ainda assim vou dizer-lhe: estarei contigo até o fim do mundo. Jesus sabe que ele não estará com você até o fim do mundo, mas eu sou o pão e eu sou a ressurreição. E assim, o Mestre revela que esse Deus a quem ele declarou estar dentro de você, esse Pai a quem ele declarou estar dentro de você, tem um nome, uma identidade. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu posso lhe dar água, tal qual, bebendo nunca terá sede. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Existe alguma presença ou poder além de Deus que possa expressar tal mensagem? Poderia alguém, além de Deus, dizer a você: eu estarei com você até o fim do mundo? Poderia alguém, além de Deus, lhe dar carne viva e água viva? Quando você aprende essa identidade e o véu é removido, algo muito sagrado entra em sua vida. É algo que, por causa de sua sacralidade, você vai desejar manter santo e secreto. É algo que você nunca revelará ao ignorante ou ao bruto. Você nunca jogará suas pérolas aos porcos. Em vez disso, você o considerará como um tesouro pelo qual você pode se dar ao luxo de desistir de tudo o que tem. Muitas pessoas realmente acreditam que a verdade deve ser livre, mas o Mestre não pensa assim. Ele diz: venda tudo o que você tem por este tesouro. Deixa tudo, até mesmo pai, mãe, irmão, irmã. Vale a pena, é maior do que a lâmpada de Aladim. Quando você descobre que o eu está no meio de você, não há desejos ou orações a serem feitas. Há apenas uma vida de agradecimento. Nunca é necessário pedir nada do que você precisa, porque a natureza do meu reino é onisciência, onisciente. Não precisa de ajuda, porque é onipotência. Não é necessário que você vá a qualquer lugar, porque é onipresença. Aqui onde estou, sem pensar, estou em Deus. Eu e Deus, Deus e eu, um. Este reino está dentro de você, e um rei nunca está fora do seu reino. E Deus, sendo onipresença, não pode sair do seu reino porque não há como Deus escapar de você.
Ele está trancado por causa da unidade e não pode ser dividido. É invisível, indivisível, inseparável, mas um. E o eu é esse um. Portanto, adorar em espírito e em verdade, orar a oração do justo que vale muito, significa ir para dentro, mas deixar todos os desejos de fora. Nós não estamos entrando em uma feira de mercadorias. Estamos indo para o tabernáculo comungar com o Pai de dentro. E se formos sábios, faremos isso muitas vezes ao dia e à noite. 10 segundos a 1 minuto ou 2 são suficientes. E então, com o passar do tempo, descobrimos que estamos dentro de 2 a 3 minutos e depois por períodos mais longos. Mas, no momento, basta que, 20 vezes por dia, eu possa apenas fechar os olhos e perceber. Obrigado, Pai. A tua presença está comigo. Isto é adorar o Pai em espírito e isso é rezar. Isso é reconhecer o Pai em todos os teus caminhos. Você realmente resumiu tudo se, ocasionalmente, você olhou para baixo na área do seu peito e disse: Obrigado, Pai, por sua onipresença, ou a sua onipotência, ou a tua onisciência. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Despertar pela manhã e lembrar que Deus fez este dia. Realmente muda o dia para Deus. Não é o meu dia com os meus problemas, não. Este é o dia em que o Senhor fez. E no dia que me diz respeito, Senhor, você pode executá-lo. Então, no café da manhã, tua graça é minha suficiência. Tua graça colocou o gado em milhares de colinas e forneceu o ferro e o carvão, e os diamantes e as pérolas. A tua graça põe os pássaros no ar e os peixes no mar. Isto é reconhecê-lo em todos os teus caminhos. E quando sair de casa, tua presença vai antes de mim. Isso é tudo o que é necessário para lembrar que Deus foi adiante para endireitar os caminhos tortos e preparar mansões. Conforme esta prática se torna uma segunda natureza, você está pronto para mais um passo que pode levar a uma maravilhosa mudança de vida. É um passo em que não mais vivemos pelo poder ou pela força, mas pela graça. Vivemos sem pensar quando vivemos pelo Espírito. Esse passo implica: você deve encontrar um período do dia, seja de manhã cedo ou depois que sua família se recolher à noite, onde você possa se sentar e calma e pacificamente perceber. O Pai dentro de mim, o eu que sou, pode me ensinar, instruir-me, guiar-me, conduzir-me, proteger-me, falar comigo, tudo através da voz pequena e silenciosa. Deixe-me dizer algo sobre você. Este eu que está dentro de você estava lá antes de você ter uma forma, antes de você ter uma figura. Esse eu o enviou em expressão. Você teria consciência disso desde o momento da concepção, se seus pais tivessem conhecido o suficiente para perceber. Nós não concebemos essa criança. Foi a graça de Deus. E eles teriam confiado a você durante os 9 meses. Você está vindo com uma dádiva de Deus, e Deus estará sempre no meio de você. Portanto, não viole a Deus. Lembre-se, mesmo antes de você nascer, a onisciência está no meio de você, e sempre estará. É este mesmo eu de você, o filho não nascido, que o está enviando adiante agora, em uma jornada neste mundo, no qual Deus pode se mostrar como você. Deve ser a sua função, ao longo da vida, permitir que Deus atue através de você. E você só pode fazer isso sendo quieto e receptivo, agindo de acordo com a vontade de Deus. Desta forma, você teria surgido não como uma criatura, mas como um filho de Deus. Em outras palavras, toda geração de mortalidade seria eliminada. No estado atual,
Devemos descartar a mortalidade e aceitar a imortalidade. E isso por causa da ignorância religiosa em que nascemos. Então, agora nos damos conta de que eu, no meio de mim, me vi eu em expressão. Esta presença dentro de mim é responsável pelo meu ser na Terra. E a única razão pela qual eu tive problemas até agora é porque eu tenho tentado dirigir a minha própria vida, de acordo com como eu fui ensinado. Começo a morrer diariamente no momento em que o eu começa a nascer dentro de mim, no momento em que eu reconheço que eu dentro de mim, no meio de mim, sou Deus. Não é de admirar que Deus esteja mais perto de mim do que a minha respiração, porque eu sou é Deus. Você não vê porque no capítulo 15 de João se encontra: se você me deixar, ou eu, permanecer em você conscientemente, e se você permanecer nessa palavra, você trará frutos ricamente. Você não entende o porquê se você não reconhece o eu no meio de você? Você é um ramo que é cortado, murcha e morre. Isso deve esclarecer para você também, porque obedecer aos 10 mandamentos nunca o levará para o céu, mas viver na consciência do eu sempre o impedirá de quebrar qualquer um dos 10 mandamentos. Esse é o mistério da divindade, da bondade, quando você pode dizer que o Mestre não me chame de bom. O Pai está vivendo minha vida, e a vida de Deus não inclui propensão ao mal. Em tudo que me diz respeito, o eu está vivendo sua vida através de mim, e ele não é bom e nem ruim. É a imortalidade, a divindade, a perfeição. E é aí que você alcança o nível em que não há nem bem e nem mal, apenas Deus, Espírito e Ser, sem qualidades. E então você vê porque no capítulo 5 de Mateus, o Mestre nos advertiu a orar em segredo, onde não somos vistos pelos homens. Não devemos buscar elogios por orar, porque orar deve ser algo muito sagrado. A oração só se preocupa em como você e Deus se dão bem juntos. É a mesma razão que o Mestre deu por serem secretas as suas benevolências. Se você está sendo benevolente, então você está realmente sendo hipócrita. Perceba, o bem que flui através de mim é Deus em expressão, e não posso querer elogios por isso. Deixe que Deus expresse sua vontade e o seu caminho através de mim. Tudo isso é possível somente quando você descobriu o nome e a identidade de Deus, e a própria localização do reino de Deus. Lembre-se de que seus vizinhos nunca entenderiam isso. Pense como isso muda a natureza da sua oração, quando você para de olhar para fora ou para cima. Feche os olhos e gentilmente olhe para baixo e sinta. Bem aqui, mais perto de mim do que a minha respiração, está a fonte de tudo o que precisarei em minha vida exterior. Existe até o bom grado para me dar todo o reino. Olá pessoal, aqui quem fala é Daniela e chegamos ao final do capítulo 27 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. É um capítulo bem bacana, né? Ele é bem forte. E eu vou deixar uma frase aqui de Adyashanti, que para mim resume completamente este capítulo e que vale a pena a reflexão. A frase é uma pergunta na verdade. Já lhe ocorreu que você pode estar procurando Deus com os olhos dele? Então, profunda, né? Vale a pena a reflexão e sentir o poder dessa verdade. No mais, eu desejo a vocês todas as bênçãos de tudo que é possível e maravilhoso desta vida. Que cada um de vocês seja abençoado grandemente, exponencialmente, sempre e sempre. E lembra, gente, Deus está dentro da gente, em cada um de nós. Olha aí para o seu lado, olha aí para o seu próximo e veja quem ele é de verdade. Se olha aí no espelho e veja quem você é de verdade. E aceite isso no seu coração. Cada dia não é fácil no início,
mas vai alimentando essa sementinha com essa verdade, porque quando ela começar a germinar, você vai sentir, você vai entender tudo, tá bom? Boa vida para todos vocês. Até a próxima.